O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com o candidato à Prefeitura de Nova Lima, doutor Juarez, do Solidariedade, dando continuidade à série especial de entrevistas com os candidatos da cidade. A gente relembra que durante esse tempo, durante essa série, as entrevistas no Café com Política começam sempre às 8h35 da manhã, com duração de 20 minutos. Lembramos também que a ordem das entrevistas foi acordada com as assessorias de cada candidato. Lembramos também aos candidatos que quanto mais objetivos forem, mais tempo terão para responder as perguntas dos mais variados assuntos. Bom dia, doutor Juarez. É um prazer falar com o senhor aqui na Rádio Super. Bom dia, Thalita. O prazer é todo meu. Candidato, na última pesquisa da Datatempo CP2, foi apontado que o senhor aparece em quarto lugar nas intenções de voto, tecnicamente empatado com Carlinhos Rodrigues. Como mudar esse cenário, faltando 13 dias para as eleições? Ô, Thalita, é fazendo o que eu tenho feito há bastante tempo. Pesquisando, rodando a cidade, batendo casa em casa, conversando com as pessoas, ouvindo muito essas pessoas para que nós possamos ter uma apreciação maior da real necessidade de todos. O senhor atuou como secretário de Segurança nesta gestão. Qual a principal dificuldade ou maior desafio dessa área hoje na cidade? Seria o combate às drogas? Ô, Thalita, eu acho o seguinte, eu vou primeiro falar com você quais seriam as soluções, aquelas que nós implantamos no início, mas que infelizmente deixaram de existir ao longo do tempo. É necessário que as forças de segurança conversem entre si. A Guarda Civil Municipal tem que conversar com a Polícia Civil, tem que conversar com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Estadual e Federal. A partir desse momento as coisas fluem com muito mais facilidade. Agora, a dificuldade maior hoje é justamente essa falta de contato, essa ausência quase de conversa entre as forças e, além do mais, a falta de tecnologia. Nós estamos no século XXI e é necessário que a tecnologia da informação venha e impere no meio da sociedade, no meio das forças de segurança. Por que eu disse sociedade? Porque é necessário também uma conversa, uma aproximação de todos os órgãos de segurança com a sociedade. É necessário que a população tenha respeito, que a população confie, que a população converse com todos os policiais para que as coisas fluam com muito mais facilidade. E com isso a violência, evidentemente, ela vai entrar numa descendente. Por que essas medidas deixaram de existir, candidato? Olha, Thalita, a pergunta, com todo respeito, deveria ser endereçada a quem ficou no meu lugar, né? Nós implantamos, nós conversamos e depois disso eu não sei qual foi o motivo que levou o dirigente, né, a deixar de adotar essa prática. Eu tinha um encontro com a delegada, que era a delegada regional, com o comandante da PM, com o comandante da Guarda Civil, com o comandante da Polícia Rodoviária Federal, Estadual, e nós conversávamos sobre como enfrentar esse grave problema da segurança pública. Isso foi muito bom, pena que durou pouco. O senhor falou em tecnologia como uma alinhada. Como que o senhor implantaria a tecnologia no eventual mandato? Olha, ela será implantada em todos os setores, mas vamos começar pela segurança pública. Nós fomos visitar uma cidade no interior de São Paulo em que uma tecnologia israelense já está sendo aplicada no sentido da segurança pública. Nós sabemos que nós temos que trocar toda a iluminação pública, e a iluminação pública já é um fator para coibir a violência. E lá nós vimos funcionar que sobre cada um dos postes, sobre cada uma das lâmpadas, existia um dispositivo. E nesse dispositivo nós tínhamos um sem número de tecnologias voltadas para a área de segurança. Controle de veículos, controle de velocidade, controle de licenciamento desses veículos, controle sobre informações se o veículo era ou não furtado ou roubado. Então essa tecnologia ela é por demais importante para a área de tecnologia, para a área de segurança pública. E todas essas informações são lançadas num centro integrado de controle e comando, que nós iremos criar em Nova Lima. E a partir dessas informações,
as pessoas, os agentes de segurança poderão acionar todo o seu aparato para combater a criminalidade. Mas nós vamos mais. Desculpa, pode concluir, candidato, pode concluir. Tá, pois não. Agora, nós temos que ver que a tecnologia da informação, ela tem que estar também na prefeitura para coibir esse procedimento arcaico das pessoas terem que ir à prefeitura para requererem um simples alvará. Enfrentam fila na prefeitura, depois voltam, enfrentam filas no banco para pagar o documento próprio, depois retornam para a prefeitura, novas filas são enfrentadas. Com a tecnologia da informação, como consta do nosso programa, nós temos, através do celular, condições de resolver esses problemas mais simples e descongestionar a prefeitura e atender a população de uma forma muito mais correta. Na área de saúde, da mesma forma, a pessoa que já foi atendida, que já fez um exame médico, se for necessário ir a outro médico e esse profissional pedir o mesmo documento, ele já será informado, olha, já existe e já está no banco de dados, pode consultar. São exemplos mais simples para que as pessoas possam entender. A prefeitura teria recurso para isso, candidato? O investimento tecnológico é algo que demanda uma verba considerável, né? Sim, mas o nosso prefeito fala a todo momento que ele está com 300 a 400 milhões em caixa. É algo que até, com todo o respeito que ele me merece, é algo que eu critico. Prefeitura não é banco. Prefeitura está aí para ter planejamento e ter gestão, saber onde gastar. Tá? E se tem todo esse dinheiro, e como ele diz, vai deixar em caixa perto de 300 milhões para obras futuras e obras que estão em andamento, eu tenho certeza que nós conseguiremos implantar a tecnologia da informação na prefeitura e num tempo muito pequeno. Profissionais para nos orientarem, para nos ajudarem na formatação desse projeto, esse profissional já foi ouvido junto com outros e faz parte do nosso plano de governo. Candidato, exatamente sobre isso que a gente fala agora. O atual prefeito, Vitor Penedo, ele afirma que a cidade será entregue com 300 milhões de reais em caixa. Por que não a atual gestão usou esse dinheiro, esse recurso, para dar andamento em obras da cidade, para investir em áreas que são duramente criticadas, como a segurança pública, o transporte, por exemplo, e a saúde na cidade? E eu pergunto mais, o senhor acredita que de fato a prefeitura será entregue com este valor em caixa e se dá para trabalhar a cidade com esse orçamento? Olha, o primeiro ano nós iremos trabalhar com o orçamento proposto por ele. É isso? Então eu quero crer que ele está falando a verdade, que nós chegaremos lá e encontraremos esse montante no caixa da prefeitura. Agora, eu teria agido de outra forma, porque veja, nós temos andado por todas as Nova Limas, porque Nova Lima não é uma só. Como dizia Guimarães Rosa, melhor dizendo, desculpe, em relação a Minas Gerais. Nova Lima são várias. Nós temos a Nova Lima aqui da sede, nós temos Nova Lima do Jardim Canadá, do Honório Bicalho, do Alphaville, dos condomínios, de tudo. Né? Então, eu teria aplicado em obras que eu estou vendo. Eu constatei estradas que caíram durante a chuva no início do ano e que não foram recuperadas, colocando em risco não só a saúde, mas como a própria vida de muitos novalimenses. Nós constatamos esgoto a céu aberto no Galo. Eu estive no Galo agora, na sexta-feira ou no sábado, e o esgoto está escorrendo pela via pública. No Jardim Canadá, que é uma fonte de renda para a Prefeitura de Nova Lima imensa, lá também nós encontramos esgoto a céu aberto. Então, veja, são várias obras que nós precisamos atacar de pronto. Eu cunhei uma frase, nós temos que examinar, e já estamos fazendo, examinar as prioridades de Nova Lima. E em cima dessas prioridades, examinar as prioridades das prioridades, para que então nós possamos colocar, aí sim, Nova Lima nos trilhos. Tem uma pergunta, candidato, que a gente tem feito aqui a todos os candidatos no Café com Política. Exatamente sobre isso que o senhor falou há pouco. Nova Lima é uma cidade de muitos cenários. Tem a do Vila da Serra, das mansões, dos condomínios de luxo, mas tem também a Nova Lima de Honório Bicalho, por exemplo. Como fazer a cidade ser uma cidade igual para todos? Olha, isso inclusive é um dos itens
das ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nós temos que tentar diminuir essa desigualdade. Sabemos que isso é extremamente difícil, mas que é necessário. Nós não podemos continuar vendo em Nova Lima pessoas passando necessidade, inclusive alimentar, pessoas sem esgoto, pessoas sem água, pessoas sem iluminação pública. É necessário que nós foquemos nesses assuntos e tentemos dar a essas pessoas uma vida muito mais digna do que elas têm hoje. Quando você fala em Honório Bicalho é um local, se bem tratado, ele poderá ser uma pequena Europa. Porque, veja, nós temos ali a Estrada Real, nós temos uma antiga estação ferroviária que infelizmente foi jogada abaixo, nós temos cultura, muita cultura, nós temos ali locais ambientais maravilhosos. Honório Bicalho é, como eu disse, uma pequena Europa, ela tem que ser tratada com muito carinho, porque isso nós vamos fazer com que Honório Bicalho, ao invés de ser o local que hoje nós teremos ali um local de visitação, de turismo, porque nós sabemos que a mineração vai acabar e o turismo é uma das fontes para substituir o fim da mineração. E Honório Bicalho, como Macacos, como Jardim Canadá, como Vale do Sol, todos eles são lugares que realmente nós temos que tratar muito bem para que nós possamos ter uma Nova Lima dos nossos sonhos. O senhor é juiz. Como levar a atuação da justiça, o que levar da atuação da justiça para dentro da prefeitura, candidato? Olha, Thalita, principalmente uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, ouvir. Eu sempre ouvi muito as pessoas para que eu pudesse dar uma solução o mais próximo possível da solução justa, da solução razoável. Então, ouvir foi algo que eu aprendi, não só como juiz, eu fui delegado de polícia ao longo de 10 anos, também ouvi muito. Como juiz, ouvi mais porque fui juiz ao longo de 28 anos, sendo que desse período, 25 anos aqui em Nova Lima. Isso me deu uma bagagem muito grande e eu tenho usado já isso. Nós estamos ouvindo, para montar esse nosso programa de governo, nós ouvimos o pessoal, grandes profissionais do Instituto Movimento pela Felicidade, nós ouvimos muitos especialistas e ouvimos perto de 4.000 pessoas para que nós pudéssemos traçar esse plano. Então esse aprendizado do magistrado está sendo muito válido agora para com esse contato com a população. Contato esse que eu nunca deixei de ter, tá? Eu sempre fui muito aberto, eu sempre atendi muito as pessoas que me procuravam no fórum, na cidade e muitas vezes até na minha casa, porque sempre morei aqui em Nova Lima. No transporte público, o senhor defende melhorias principalmente para acolher pessoas com deficiência, mas a gente sabe que os problemas vão além, candidato. O que fazer de fato para melhorar o transporte público da cidade? Olha, a primeira coisa que eu vou fazer é chamar os proprietários da empresa de transporte público, porque nós sabemos que as reclamações são imensas. Diuturnamente eu tenho ouvido reclamações da população com relação a essa empresa. Nós iremos assentar e vamos examinar todo esse contrato que foi feito com essa empresa, tá? Para que realmente as rotas, os horários que a população está exigindo sejam observados e sejam cumpridos, porque senão nós não permitiremos que isso aconteça. A população de Nova Lima precisa muito desse transporte público. E veja mais, Thalita, o transporte público de qualidade vai nos levar a mudar a história de Nova Lima no que diz respeito à mobilidade urbana. Candidato, Nova Lima é uma cidade com a presença forte das mineradoras, o que divide muitas opiniões, principalmente as opiniões da população. Qual a opinião do senhor sobre as mineradoras? Como fazer para que elas tragam, de fato, benefícios reais à cidade, à população, e não só medo e indignação? Olha, essa pergunta é extremamente interessante. Nós temos que olhar que as mineradoras realmente elas estão aqui, estão explorando o nosso minério, já estão quase na fase final e é necessário também, como eu disse, sempre ouvindo, sempre conversando. Irei chamar todas elas, mas em especial as duas maiores, porque elas têm que nos ajudar a resolver o problema de Nova Lima, principalmente um problema grande, imenso, que é de habitação pública, de habitação.
Nós sabemos que a maioria das terras pertence às duas maiores empresas. Elas têm que ter essa visão, elas têm que olhar para a nossa Constituição, elas têm que olhar para as condições em que a população está vivendo hoje, vivendo numa condição subhumana. E essas empresas serão chamadas às falas e irão sim, conversando, se possível. Se não for, nós tomaremos outras atitudes, mas elas devem fazer com que a nossa população seja beneficiada. Elas já foram por demais beneficiadas com o minério que exploraram daqui de Nova Lima, né? Então agora é hora de dar o retorno, é hora de recompor tudo o que fizeram durante o tempo em que estavam extraindo o minério. E vamos aproveitar essa recomposição para também cuidarmos do meio ambiente. Nova Lima é um local onde o meio ambiente é muito rico e ele precisa ser muito bem tratado, porque o meio ambiente sendo bem tratado é a saúde que é recuperada e, além disso, é o turismo que nós iremos trazer para Nova Lima em substituição às mineradoras. Candidato, sobre o emprego, o senhor propõe a criação de uma central de empregos. Como seria esse programa? A cidade realmente consegue oferecer um auxílio àqueles jovens que buscam o primeiro emprego? Olha, Thalita, o que nós constatamos nessas andanças nossas, vamos pegar como exemplo o Jardim Canadá. Nós sabemos que nós temos um sem número de empresas no Jardim Canadá. E em contato com os empresários, perguntei por que tanta gente de fora de Nova Lima trabalhando aqui e as pessoas de Nova Lima não estão trabalhando. A pergunta foi quase que uma só. A falta de qualificação. Não que o povo de Nova Lima, não que a população de Nova Lima não seja inteligente, não seja capaz, não seja que tenha poder de trabalho. O que nós percebemos é o seguinte, que o poder público ficou ausente. O poder público não deu condições a esses jovens de se qualificarem, de se tornarem melhores profissionais e ocuparem as vagas que são imensas dentro do nosso município. Isso eu estou falando só do Jardim Canadá. Encontrei situação idêntica aqui no Vila da Serra, no Oscar Niemeyer, onde nós temos um grupo muito grande de empresas. Os nossos hospitais, né, que estão ali na Oscar Niemeyer, nós sabemos que a pessoa que vai trabalhar num hospital, ela precisa que seja o trabalho o menor trabalho que seja, aquele de limpeza, por exemplo. A pessoa tem que ter um tratamento especial, tem que ter um treinamento especial, para que não coloque em risco a sua vida, a vida do paciente que ali está, a vida do médico e dos outros servidores. Mas tem alguém para treinar essas pessoas? Me foi feito um desafio. Dr. Juarez, arrume o local que nós iremos conseguir o corpo docente para dar cursos às pessoas na sede de Nova Lima ou no Jardim Canadá, seja onde for, cursos para os novalimenses. E a partir daí, todos eles poderão ser contratados tão logo termine o curso. Então veja, é vontade política, é planejamento, é gestão, é olhar para a população, o que o povo está precisando, o que o povo quer, o que o povo necessita e encontrar soluções para isso. Não é difícil, não é difícil. E para aquelas pessoas mais experientes, candidato, principalmente aquelas que perderam o emprego durante a pandemia, qual é o plano? Sim, vamos pensar da mesma forma, porque hoje tem profissões que ontem eram grandes profissões e que hoje nem mais existem. Nós temos que qualificar todas as pessoas, sejam os jovens e sejam as pessoas de uma idade mais avançada. Então, veja, eu me aposentei há 4 anos, né? Quando eu fui outro dia ao fórum, eu já vi coisas lá completamente diferentes daquelas com as quais eu convivi. Se tivesse que retornar hoje ao meu campo de trabalho, eu teria que passar por uma reciclagem, eu teria que passar por uma requalificação para poder me moldar aos dias de hoje. A população vai ser a mesma coisa. Vamos dar condições a essas pessoas. Quantas faculdades nós estamos vendo aí que dão cursos à distância? As pessoas da terceira idade estão fazendo várias faculdades, gente, à distância, né? Então nós temos condições, sim. Aqui em Nova Lima, infelizmente, nós tivemos agora o fechamento de uma escola técnica. Ora, escola não se fecha, escola se abre, né?
Então veja que não é bom fazer isso. Nós temos que melhorar, pegar essa escola que foi fechada, por que não readaptá-la para as pessoas com a idade mais avançada e também para com os jovens? Isso é necessário e isso será feito. Isso pelo menos já está sendo pensado pela minha equipe. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. São perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong, combinado, candidato? Combinado. Para começar, prioridade para Nova Lima. Habitação, mobilidade urbana e... Não, eu acho que podemos ficar. Habitação e mobilidade urbana são as duas fundamentais. Saneamento básico. Olha, nós agora, recentemente, nós tivemos a lei do marco regulatório. Eu sempre digo nas entrevistas que eu dou que essa lei estará ao meu lado logo no primeiro dia. Não porque eu quero, é obrigação legal que nós façamos isso. Nós sabemos que aqui o esgoto de Nova Lima é jogado in natura no Rio das Velhas. Isso tem que acabar. Nós temos que fazer o tratamento, colocar as redes de esgoto e fazer o tratamento para que o esgoto chegue tratado no Rio das Velhas. Vitor Penedo. Um bom gestor. O seu maior adversário político hoje? O maior adversário, a máquina administrativa. Prioridade para sua campanha? Olha, eu já disse ali atrás, para a campanha ou para a gestão? Para a campanha, pode ser para a gestão também. Tá. A questão, eu falei que o grande problema é a máquina. Então nós estamos numa campanha bastante módica, né? Isso é um problema. E na frente nós teremos grandes dificuldades com ausência de transparência na prefeitura municipal. Muitas das vezes, se você quiser uma informação, tente entrar no site da prefeitura para ver se você consegue. É difícil. A transparência é fundamental. Pesquisas eleitorais. Thalita, se nós fôssemos acreditar em todas as pesquisas eleitorais, o nosso governador Zema não estaria onde ele está hoje. Candidato à Prefeitura de Nova Lima, Dr. Juarez do Solidariedade, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, candidato, pela entrevista do senhor. Eu que lhe agradeço e senti falta do Rodrigo. Rodrigo tá curtindo uma folga, viu? Ótimo, mas você foi muito bem, muito obrigado. Uns folgam e outros trabalham, né, candidato? É isso. Justamente. Nós dois estamos aí. É isso, muito obrigada mais uma vez pela entrevista do senhor. Eu que lhe agradeço.